Graça e paz, irmãos. Sou Silas Valério, missionário juntamente com a minha família aqui na Suécia, na cidade de Falun. Hoje eu gostaria de dividir uma palavra com os irmãos sobre o tema Desafios Missionários para estes tempos. A palavra que eu quero ler está em Atos capítulo 13, versículo 52, que diz assim: Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Quando eu leio esse texto aqui, eu penso assim que os discípulos nesse momento estavam vivendo em um cenário perfeito. Parece que tudo estava dando certo para eles, eles estavam tendo sucesso em pregar a palavra, em estabelecer igrejas, e o reino de Deus estava sendo espalhado então em todo o Império Romano. Era um momento de sucesso, um momento até de tranquilidade para eles. Mas uns anos antes disso ter acontecido, eles estavam, na verdade, debaixo de uma perseguição muito forte, liderada então pelos líderes judeus, entre eles então um homem chamado Saulo. A igreja havia sido dispersa por muitas cidades e tinha então se dividido e estava totalmente dispersa em muitas cidades então durante essa perseguição. E durante esse período de dificuldade, o que a igreja fazia? No capítulo 8 de Atos, versículo 4, está dizendo assim que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então diz aqui que eles estavam dispersos, estavam sob perseguição, mas eles pregavam a palavra por onde é que eles estivessem. O interessante aqui também é notar que não está dizendo que os líderes haviam sido dispersos, mas toda a igreja havia sido dispersa. Então não quer dizer que somente os líderes pregavam, mas toda a igreja, todos os discípulos pregavam. Eles falavam do que Deus tinha feito na vida deles, eles falavam do Evangelho de Jesus para as pessoas que eles encontravam. Durante esse período de perseguição e logo depois então, a gente começa a ver alguns detalhes aqui do que estava acontecendo com a igreja. Então, primeiramente, como eu já disse, todos pregavam, né? Os discípulos pregavam, eles iam por todas as partes e pregavam. Nesse período, logo depois então que a igreja se dispersa, a gente vê também que Deus fala com Saulo e ele se converte. Ele passa então de perseguidor a perseguido. Ele começa ele mesmo ser parte da igreja então e espalhar também o Evangelho de Jesus, falar que Jesus é o Messias para as pessoas que ele encontrava. A gente vê também que Deus ele mostra o amor dele por todas as pessoas. Os judeus que haviam se convertido achavam que o evangelho só era para eles, era só para os judeus. Mas Deus dá uma revelação a Pedro então, que leva Pedro a chegar a se encontrar com um homem gentil chamado Cornélio. Ele prega então a palavra para Cornélio, para as pessoas da casa de Cornélio, os conhecidos dele, e todos eles da casa de Cornélio se convertem também, e o Espírito Santo vem sobre eles. Deus ama todas as pessoas. Uma outra coisa que a gente vê aqui nesses capítulos também, que mostram então o que estava acontecendo com a igreja, é que Saulo e Barnabé, eles empreendem então a primeira viagem missionária. Isso acontece num período de mais ou menos 2 anos, onde eles fazem discípulos, pessoas conhecem a Cristo, começam a seguir a Cristo. Esses grupos são formados em igrejas e Paulo e Barnabé também estabelecem líderes para essas igrejas e essas igrejas começam a florescer nas suas respectivas cidades. E finalmente então a gente chega nesse texto aqui que eu li, que os discípulos então continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam fazendo exatamente qual era a vontade de Deus ali, onde eles estavam. Eles estavam em diferentes lugares, todos faziam a sua parte, pregavam o Evangelho
mostrava o amor de Cristo às pessoas e as pessoas começavam a se converter e a seguir a Cristo, cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Como é bom a gente poder fazer a vontade de Deus e perceber quanto Ele nos enche de alegria. Fazer a vontade de Deus e perceber o quanto Ele nos enche do Espírito Santo para poder fazer a vontade dEle. No nosso caso, hoje, na nossa situação mundial, a gente não está vivendo num cenário perfeito. Há muita preocupação, há também medo, há uma certa incerteza sobre o futuro, mas a gente pode lembrar também sobre o que Jesus falou quando ele começou a encontrar os seus discípulos. Então, no final do Sermão do Monte, ele fala alguma coisa importante sobre as preocupações da vida. E ele fala assim que a gente não deve se preocupar pensando no que a gente vai comer, no que a gente vai beber, nem no que a gente vai vestir. Pois o Pai Celestial, Ele sabe tudo o que vocês precisam. Então Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe do que a gente precisa. A gente vê que Ele fala aqui também que o mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que a gente precisa vão ser acrescentadas a nós. Então é importante a gente lembrar dessa promessa de Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, que é Ele que é o nosso provedor. É Ele que provê todas as coisas. Então nós estamos sendo desafiados a lembrar disso e a praticar essa dependência de Deus na nossa vida nesse momento difícil. Serão dias fáceis os próximos? Não, não serão dias fáceis, serão dias muito difíceis. Mas Ele promete que é Ele que nos sustenta. Então a gente pode levar as nossas orações ao Senhor e Ele vai encher a gente da sua paz e no seu momento Ele vai prover tudo o que a gente precisa. Eu penso quando a igreja está passando sobre uma situação tão difícil como essa, eu penso que um dos maiores desafios então da igreja no mundo, mas especialmente também no nosso contexto no Brasil, é essa proibição de fazer cultos. A gente, como igreja, a gente se acostumou muito a pensar assim, olha, eu conheço uma pessoa que quer conhecer a Cristo, ela está um pouco interessada, então o que eu vou fazer? Eu a levo para a igreja, porque lá na igreja ele vai escutar a palavra e talvez vai se converter. Ou então eu penso, olha, eu tenho um amigo que precisa de oração, então eu vou levar ele lá na igreja, porque lá ele vai receber oração. A gente se acostumou muito a centralizar as coisas na igreja, no templo, lá que a pessoa ouve a palavra, lá que a pessoa recebe oração. Dois exemplos simples, pode ser outras coisas também. Mas pensando bem, apesar de ser um desafio grande que a igreja vai passar, está passando já, também é um momento de muitas possibilidades e oportunidades. Eu trabalhei um período com um cara que ele chamava Maurício. Ele era chefe, ele era encarregado de nos dar nossas funções do dia, do que a gente ia fazer, né? Algumas vezes ele falava pra gente, olha, vocês vão fazer isso aqui hoje. E talvez fosse uma coisa que a gente nunca tinha feito antes. Então a gente falava, olha, Maurício, eu nunca fiz isso. Eu nunca fui a esse local. Eu nunca fui a esse outro local. Então ele falava assim, que bom, essa é uma ótima oportunidade para você aprender. Então eu penso assim que as dificuldades também podem ser oportunidades e possibilidades para o nosso próprio desenvolvimento. Então eu penso que a igreja estando fechada nesse momento, a gente é desafiado a agir de forma diferente, a buscar então formas de continuar sendo igreja, continuar chegando naquele momento de poder, então, uma pessoa nova poder escutar a palavra, ou uma pessoa nova poder receber uma oração, sem a gente poder levar essa pessoa então à igreja, ao templo. Eu acredito também que nós, como cristãos, nós somos chamados e desafiados então a produzir, a dar frutos, mesmo nesse momento de dificuldade. E existem várias formas da gente poder dar fruto. Alguém disse assim,
Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Eu acredito então que nós temos desafios missionários então, nesse momento que a gente está passando como igreja. Ao invés então da gente pensar, poxa, agora eu não tenho lugar para levar essa pessoa para ele ouvir a palavra, ou um lugar para levar essa pessoa para ele receber uma oração, a gente seja então diretamente através do telefone, através da internet, através de um bate-papo, a gente já se disponibilize a falar de Jesus para essa pessoa. Então a palavra vai ser escutada da mesma forma, só que diretamente através de você. A pessoa também que precisar de uma oração, ore com essa pessoa. Faça uma oração simples, abençoe em nome de Jesus. E dessa forma a gente vai poder então ser relevante nesse momento de dificuldade no nosso país. Existem várias outras formas que a gente pode ser relevantes, e eu acredito que quando a gente acha essas coisas que a gente pode fazer para o Senhor, a gente fica cheio então de alegria e cheio do Espírito Santo, para a gente poder passar nesse momento difícil. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.